Vamos lá. Hoje a lição que estudaremos é a lição de número... Não, mas vocês estão animados, hein? Vocês me animam aqui. Eu ouvi essas respostas de vocês, eu fico animadíssimo. Quem sabe o que falar assim? 10. Quem sabe? Lição de número... Ok. O tema da lição de número 10. Quem quer que a igreja expanda? A expansão da igreja. Vocês leiam o texto áureo. Cada vírgula uma parada, cada ponto uma parada, ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 4 e 5. Diz assim... Pregava a quem? A Cristo. Verdade prática, a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Maravilha, glória a Deus. Vamos para a leitura bíblica, que está em Atos 8, de 1 a 8, e de 12 a 15 na sequência. E também Saulo consentiu na morte dele. Sabe quem estava morrendo aqui? Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo. Glória a Deus, palavra de Deus. Senhor, te louvamos por esta lição, por esta revista, todas as lições, pelo que temos aprendido, o Senhor tem nos ensinado. Obrigado pelos mensageiros desta lição, obrigado por tudo, pela tua obra na igreja, pela igreja. Abre nossos olhos no entendimento, traga a nós as instruções e nos faça praticantes, não somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. É a nossa oração, e quem ora comigo diga: eu também. Amém. Tome assento adorando, glorificando Jesus. Meus irmãos, a expansão da igreja. Deus quer que a igreja cresça. Por que que Deus quer que a igreja cresça? Ele quer números, Ele quer dízimo e oferta, Ele quer
fama, ele quer... Não, ele quer almas. Eu já ouvi muitas coisas nessa carreira que nos está proposta, que está a mim proposta, a minha família proposta. Eu já ouvi muita coisa. Disseram que nós queríamos que a igreja crescesse para aumentar o número de dízimo. Aí na linguagem, no pensamento, irmã Sebastiana, bem-vinda, Deus abençoe. Na linguagem desses irmãos, a igreja não pode crescer, porque senão você vai estar olhando para... Jesus quer almas. Se nós fôssemos uma igreja de 50 mil membros, nós deveríamos querer crescer. Porque querer crescer, do ponto de vista bíblico, não é nada olhando para as vaidades ou coisas parecidas. Mas querer crescer é querer ganhar mais almas para o reino. E nós aqui, quantas vezes nós falamos, né? Se você não está agradando dessa igreja, procura outra. A pessoa fala a gente sem educação nessa hora, mas esquece de... Nós não estamos pensando em número, nós estamos pensando que as almas continuem salvas. Que elas continuem com Cristo. Agora, na direção do Senhor, você vai ser muito abençoado. Fora dela, você vai pagar as consequências de tomar decisões erradas. Então, esse é um entendimento. Quando Jesus olhou para a sua igreja, tendo sido assunto aos céus, tendo enchido ela de poder, tendo dado a promessa que eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, é como se ele dissesse: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Anápolis, como no estado de Goiás, no Brasil e até os confins da terra. Então, Deus quer, Jesus quer, que nós tenhamos crescimento, que esse evangelho vá até os confins da terra. Essa igreja, quando cheia do Espírito Santo, ela se sentiu, e a gente entende isso por inferência, pelo texto que lemos, os textos que lemos da palavra, essa igreja ficou no comodismo. É bom demais ser cheio do Espírito Santo, ter visões, revelações, ter alguém que profetiza para nós, que tem visões conosco. É bom demais esse lugar, não é? E por que sair desse lugar? A ordem era para ir até os confins da terra, mas a igreja estava acomodada. Então é hora de uma ação dos céus, para que os propósitos de Deus se cumpram, eles realizem conforme a vontade de Deus. Então, o Senhor permite duas perseguições. A primeira não mexe com a igreja, porque a perseguição primeira acontece com os apóstolos. Apóstolos foram presos, né? Obras sobrenaturais aconteceram de libertação desses apóstolos. Vai acontecer isso com Pedro lá no capítulo 12, mas acontece com Pedro e João, que foram presos, né? Os apóstolos perseguidos. Mas até aqui não mexe com a igreja. Mas agora acontece o martírio de Estevão. O Estevão cheio do Espírito Santo. O Estevão, instrumento de Deus. O Estevão que tinha uma comunhão íntima com Deus. O melhor homem de Deus na época de Estevão era o próprio Estevão. Tanto melhor no sentido de comunhão, conhecimento. Ele foi escolhido para defender o cristianismo diante de 7 seitas da época, 7 movimentos terríveis, né? E ele muito usado, muito sábio, muito capaz. E aí, de repente, o martírio do melhor homem de Deus. Se o melhor homem de Deus morre, por que Deus não o guardou? Porque a pergunta da igreja do Ocidente é essa, né? A igreja do Oriente entende mais que Deus tem seus propósitos, que Deus
sabe que Ele é o Senhor e o autor da vida. Eles aprenderam isso em Deuteronômio. É Ele que dá a vida e é Ele que tira a vida. Mas a igreja do Ocidente aprendeu que Deus é o Deus que guarda, que livra da morte. E Deus faz isso, mas tem hora que Deus não quer fazer, porque Ele tem algo definido, né? A igreja muitas vezes considera que alguém enfermo é alguém em pecado, e não é assim. Aprendeu errado. Timóteo tinha uma enfermidade que Paulo aconselha a ele tomar vinho com água, né? Porque não tinha estomazil na época, viu, irmão? Não vai tomar vinho com água, não. Aquilo era remédio. Hoje tem estomazil, viu? E aí, o Timóteo tinha uma enfermidade séria. Podia ser uma úlcera, pode ser uma gastrite, é estômago. Então, o Eliseu morreu enfermo. Mas Deus vai lá e deixa um morto cair dentro do lugar onde ele foi sepultado. O morto encosta nos ossos de Eliseu e ressuscita. Deus dizendo, eu sei o que eu estou fazendo. Então Deus permite. O importante é a consciência de cada indivíduo. Você está com Deus, você não está vivendo no pecado, você está lutando todo dia para agradar a Deus, então tudo que vai acontecer na sua vida tem a ver com Deus e não com o diabo e não com o pecado. E tem que guardar e conservar essa consciência. O melhor homem de Deus morre apedrejado. E é interessante, irmãos, que até aqui os cristãos estavam todos muito bem em Jerusalém. Mas agora levanta-se uma perseguição sem precedentes. Agora imagine, o melhor homem de Deus, o mais cheio do Espírito, morre apedrejado. E a gente recebe a notícia que agora eles estão entrando de casa em casa, tirando as pessoas para fora, fazendo negar Jesus Cristo, prendendo para serem julgados e depois condenados. Se você ler os textos que Paulo vai falar algumas poucas vezes, o que ele fez, perseguindo, consentindo na morte, e indo com cartas e mais não sei o que, você vai ficar assustado. Então são coisas que desencadearam, terríveis. Onde está o nosso Deus para nos guardar? Essa igreja era para desesperar, mas pelo contrário, ela sai e onde ela vai, ela anuncia o Evangelho, o Salvador e Senhor da terra. Então, irmãos, até então os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o Evangelho. E acontece tudo isso e tudo muda, porque muitas vezes Deus usa circunstâncias para cumprir seus propósitos. Deus permitiu tomarem os poços de Isaac, porque o propósito de Deus era um Isaac mais na frente. Não era o Isaac no lugar do primeiro poço, era o Isaac no lugar do terceiro poço. Então tem hora que Deus permite algo acontecer, vai te mandar embora. Tem gente que perde a bênção com a boca. Por que eu fui mandado embora? Melhor funcionário, estava produzindo, nunca fiz nada de errado. Então, se você estava produzindo, nunca fez nada de errado, era o melhor funcionário, Deus está atrás disso, irmão. Deus está movendo com você. Deus trabalha, ao invés de abrir a boca e dizer, Deus não compensa ser fiel, abre a boca e diz, Deus, o Senhor tem algo na minha vida, e é maravilhoso, eu tenho certeza. Entendeu ou não? Os crentes estão aqui? Você entendeu ou não? Entendeu? Então, se você está correto, Deus é que está trabalhando. Deus é que está fazendo. Mas o homem foi injusto. Não interessa isso para você. Interessa se você anda com Deus. Não interessa para José se os irmãos jogaram na cisterna, se os irmãos venderam como escravo, se ele foi agora numa praça vendido como escravo para a casa de Potifar. Não interessa. Interessa andar com Deus, porque Deus tem uma palavra, Deus tem uma promessa.
E Deus não é mentiroso, Deus não é injusto, e Deus não é aquele que faz uma promessa porque descuidou que ia ter um problema lá na frente, então não tinha jeito de cumprir. Não, Deus fez a promessa vendo toda a história. Então você cuide de ser fiel a Deus, custe o que custar. Amém ou não? Então Deus permitiu, e foi isso que aconteceu com a igreja em Jerusalém. Mesmo sofrendo uma grande perda e tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados. Pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas. A reação da igreja do Senhor Jesus deve ser uma reação em favor do Deus que ela serve. Entendeu? A reação da igreja que serve a Jesus sempre deve ser uma reação em favor do Deus a quem ela serve. Toda reação nossa, custe o que custar, tem que ser para a glória do Deus que nós servimos. E aí o primeiro tópico, a igreja diante da perseguição. Aí eu faço uma pergunta: por que perseguição? Porque Deus queria dirigir a igreja, porque Deus tinha um propósito de expansão da igreja, ok? Atos 8:1, foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. O fato de eles não terem se dispersado como fizeram os demais crentes, não significa que eles também não foram perseguidos. Eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob pressão e perseguição, precisava de liderança, precisava deles, não é? Pastores, líderes, mulheres líderes, pessoas que estão à frente da obra, a forma deles agirem nas posições que eles foram conferidos, tem que ser uma forma de sustentação daquilo que foi chamado para fazer. Entende? O que eu tenho que fazer? Eu lembro de um filme que eu assisti há muitos anos atrás, e a gente assistindo do ponto de vista espiritual é muito bom. Eu acho que o tema desse, o nome do filme era Fomos Heróis, alguma coisa assim. Sei que era com Bruce Willis, e eles foram para o Camboja, um exército, e lá eles travaram uma guerra sem precedente. E aí, ele como capitão, ele diz: sou o primeiro que desço e sou o último que sobe, e nenhum dos meus homens ficam para trás. Meu Deus! O pastor tem que ter esse coração. Primeiro que enfrenta, está na batalha orientando seus soldados, mas ninguém fica para trás. Então fala muito, Fomos Heróis, 2002. Obrigado. E é um filme que traz muito essa questão de honra. E a gente tem que, a pessoa que lidera, ela tem muitas coisas para honrar. Por exemplo, primeiro, tem que honrar a Deus sobre todas as coisas. Honrar a Deus, sua palavra, sua chamada, seus propósitos, suas direções, aquilo que Ele manda fazer, é honrar. Mesmo que haja um prejuízo, incompreensões das pessoas, brigas, levantes, não é assim, não concordo, mas você tem que honrar aquilo que Deus lhe dirigiu. Tem que ser assim. E esses apóstolos, eles vão ficar num lugar onde estão prendendo, matando, mas eles vão ficar, porque a igreja precisa de uma base, os que ficam precisam de sustentação.
Isso é muito bonito na vida dos homens e mulheres de Deus. Então, a intensidade da perseguição, irmãos, era muito grande e só aumentando, a tensão era grande. Imagina a angústia desses homens, quando iam orar, buscar. Imagina, irmãos, levanta aqui na cidade, as polícias da cidade, e se pegar nós aqui adorando, prende, leva para a cadeia e vai julgar se mata ou não. Lá no capítulo 12, Pedro vai ser preso, né, que é um dos apóstolos, e o Tiago tinha sido morto ao fio da espada. Olha que... Então, hoje nós somos uma igreja livre. Podemos adorar, mas não adora às vezes. Podemos servir, podemos estar na casa de Deus, na reunião dos santos, alegremente cantando louvores. Será que Deus precisa de permitir uma perseguição para a gente ser igreja? Como se deve? Porque às vezes a gente fica acomodado. Nós temos um vizinho que a gente nem se preocupa em ser testemunho para o vizinho. Briga, grita, faz barulho, põe música do mundo em casa e música de Deus. O vizinho fala, que coisa misturada. A gente não está preocupado, né? A gente às vezes não prega para o vizinho, faz cara feia para o vizinho. Crente tem que fazer cara boa para todo mundo, irmão, não é? Aí fica aquela coisa, briga com o patrão, briga com a patroa, sai da empresa porque não foi com a cara do colega de trabalho. Ai, 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 ai. Havia uma perseguição terrível, mas isso não fragmentou a igreja. Pelo contrário, a unidade aumentou, a comunhão aumentou, a fé aumentou, os milagres aumentaram. Meu Deus do céu. Você não se alegra? Não, dá um glória, vai, dá um glória, pelo amor de Deus. E a igreja estava em luto, porque Estevão, o melhor homem, morto. Quando a Bíblia diz aqui, eu vou discordar um pouquinho do escritor, mas isso é normal, né? Atos 8:2, uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Existe uma discussão teológica, quem eram esses varões piedosos? Se era da própria igreja, não precisava que a situação fosse a colocação fosse dessa forma. Acreditam, pela palavra no grego aqui, que eram pessoas simpatizantes. Pessoas que elas eram simpatizantes do judaísmo, do cristianismo, eram abertas a isso e eram piedosos. E conseguiram dar a Estevão o que a lei proibia, se fosse apedrejado, nem digno de velório, de pranto e nem de ser sepultado. Mas esses varões piedosos conseguem, por quê? Porque por causa disso, acreditam que eles não eram cristãos, mas eles eram piedosos, pessoas boas, que conseguiram dar a Estevão o sepultamento digno e o pranteamento digno de um homem de Deus. Ok? Mas a igreja, fato é, que estava em luto. Mas, no subtópico 3, mas não desesperada. Meu Deus, hein? Desespero é uma falta de esperança, né? A igreja, a questão dessa igreja, quantas pessoas tinham aqui nessa altura? Em torno de 8.000 crentes, 8.000 pessoas, 3.000 foi para 5.000, e Deus acrescentava todo dia as almas que haveriam sendo salvas. Estima-se 7, 8.000 pessoas nesse tempo. Então, mas essas pessoas, se você observar os textos, sempre que se convertiam, alguém ia lá para orar para Deus encher do Espírito Santo. Você vai ver aqui no capítulo 8, que é chamado Pedro e João, vão lá para ministrar o batismo com o Espírito Santo. Então, essa igreja, a diferença dela não desesperar, com razões, estão prestando atenção?
a diferença dela não desesperar com razões óbvias de desespero, é porque ela era cheia do Espírito Santo. Ela estava cheia de Deus. Então, a pessoa que é cheia de Deus, querendo ou não, ela sempre terá discernimento. E eu digo querendo ou não, pensando nas vezes que Deus não fala para a gente. Tem coisa que Deus não fala, mas Ele te conduz. Ele te leva na direção. Então, de toda forma, você teve um discernimento, porque você foi no caminho que Deus deu. A igreja que é cheia do Espírito Santo, ela sempre será dirigida pelo Senhor. O propósito dele é que todos se encham, para que todos sejam por Ele dirigidos. Não é? Então, essa igreja não estava desesperada. Essa igreja que pranteou Estevão, chorou por ele, derramou lágrimas por ele, ela não se mostra desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Amava demais Estevão, mas as consequências não calou essa igreja. Ela se entusiasmou. Ao invés dela pensar como uma igreja pensaria nesses tempos, porque Deus não guardou, ela olhou para Estevão, viu ele morrendo, vendo a glória futura, Jesus de pé recebendo e orando para que Deus perdoasse, não imputasse pecado aos seus algozes, que eles fossem salvos. Ela olha para Estevão e ela se anima no testemunho de Estevão. Mesmo porque essa igreja aprendeu que cada um deveria tomar a sua cruz, e para essa igreja, nesse tempo, tomar a cruz era seguir também para a sua própria morte. Então ela sabia que ia morrer, e já que ela ia morrer, ela morresse dando honra àquele que salva, àquele que liberta, àquele que converte. Alguém entende? Como que está a sua vida com Deus? Mesmo perseguida e dispersa, a igreja permaneceu unida, firme e atuante na fé. Que igreja! Essa é a igreja. Essa é a igreja que nós temos que olhar para ela e nos recolocar no centro da vontade do nosso Deus. E essa igreja, debaixo de tempestades, debaixo de perseguições, que não desespera, mas se enche de Deus, ela é a igreja que evangeliza. A preocupação dela é, já que eu tenho pouco tempo, tenho que anunciar muitas coisas. Tem gente que quando vai morrer começa a viajar, né? Eu assisti muitos filmes na minha vida. Um deles, que o Jack Nicholson, vocês lembram, vocês estão ouvindo que os meus atores são todos da década de 40? Jack Nicholson e o Morgan Freeman, eles, num filme, eles fazem um filme que o Morgan Freeman descobre que está morrendo. E eles são muito amigos. Aí eles vão tentar viajar para curtir a vida. Tem uma lição muito boa naquele filme. Antes de partir, meu Deus, quem que está no DCM hoje? A Giovana? Eita! E a Ana Lídia. Parabéns, glória a Deus, que meninas atentas. Antes de partir. E aí vem esse tema, a gente podia pregar nesse tema, antes de partir. Porque a nossa morte já está marcada. A volta de Jesus já está marcada pelo céu. O que a gente vai fazer? Vai viajar? Vai para o Everest? Vai para o Canadá? Vai para Nova York? Vai conhecer o Japão? Ou vamos pregar o Evangelho? Entendeu ou não? Porque eu viajaria se eu estivesse despedindo desse mundo sem esperança futura. Mas como eu estou despedindo deste mundo para uma esperança futura de morar com Jesus Cristo,
eu vou servi-lo ainda mais nos últimos dias da minha vida. Um dos avivalistas, se eu não me lembro se foi John Wesley, talvez sim, ele estava enfermo. Olha aí, John Wesley enfermo, né? Se não foi ele, foi alguém na mesma altura. E ele estava enfermo, acamado, quase morrendo, e ele fez uma oração: Senhor, que pelo menos por mais uma vez eu consiga ir na praça e pregar pela última vez. Ele levantou da cama, Deus deu graça, ele foi na praça, ele pregou o evangelho, voltou e morreu. Qual é a questão aqui, irmãos? Não tem a ver com outra coisa senão do meu nível de encontro com Deus, o meu nível de aproximação desse Deus, o seu nível. Quando a gente pensa na eternidade, isso é uma realidade em nós, a preocupação é o que estou fazendo que agrada lá, que agrada o meu Deus. Aí vem 1 Coríntios 10:32, se não me engano: quer coma, quer beba ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para glória de Deus, porque o nosso resultado final está lá. É lá que a coisa vai acontecer. É lá que o balanço geral da minha vida vai acontecer. É lá que eu darei a resposta final da minha vida. 10:31, 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não é? Então, no final tem que fazer um balanço, né? E lá está o meu balanço. Se foi para a glória de Deus, para a glória de Jesus, algo novo me espera dentro do novo naquele lugar. E a evangelização era centrada em algumas coisas. Primeiro, vamos ver aqui, era centrada na palavra. Irmãos, eu sei e eu busco que a gente experimente milagres, prodígios, sinais, maravilhas, revelações, visões, né? Foi tão gostoso quando o pastor Idael Johnson veio e anunciou, e Deus usou ele, falando coisas tão profundas, escondidas, né? E glória a Deus pela vida dele. É muito bom, é maravilhoso, mas isso nada adianta, mesmo sendo tão maravilhoso, se nós não estamos vivendo a palavra. Porque naquele dia Jesus vai dizer para apartar dele, e vai dizer que não se lembra de nós, os que praticam iniquidade, os que não viveram a palavra. Então não adianta eu vestir muito bem como um obreiro, e eu devo vestir muito bem como um obreiro, e vestir muito bem aqui não tem a ver com roupa nova ou velha, tem a ver a maneira, a decência, a ética. Mas não adianta você se vestir muito bem como uma mulher de Deus, moderada e etc. Não adianta se não viver a palavra. É a prática da palavra que faz a diferença. E olha que somos seres errantes. Temos uma natureza que não tem jeito de arrancar ela de nós, tem jeito de subjugá-la, dominá-la. Com a natureza de Cristo, a nossa natureza fica pisada. Por isso o domínio próprio tem que estar em nós. Por quê? Porque tem uma natureza ruim aqui, então tem que ter domínio próprio. Tem que ter mansidão, tem que ter benignidade, bondade, fidelidade, tem que ter amor, alegria, paz. O fruto do Espírito, nós temos que lutar para que ele apareça. E vai ter vezes que alguém vai extrapolar, vai falar o que não deve, vai precipitar em alguma coisa, e é por isso que tem o perdão para aqueles que se arrependem. Mas, mediante toda essa natureza que temos,
devemos lutar todo dia para negar a nós mesmos, fazer aquilo que agrada a Deus e viver para a glória dEle. E isso tudo lutando. Igual você está aqui nesta manhã, nós estamos aprendendo o quê? A palavra. E por que estamos gastando esse tempo, pastor, para aprender a palavra? Porque é no trilho da palavra que a salvação é confirmada. Então, para viver a palavra, tem que aprender dela. Tem que fazer perguntas, tem que ser curioso a respeito do assunto e etc. E eu procuro aqui, desde alguns tempos de tantas perseguições teológicas, eu procuro sempre simplificar. Porque você tem que entender. Às vezes você tem um nível, e muitas vezes temos aqui muitas pessoas que têm um nível de inteligência, de cognição, de entendimento, bem maior que o meu. Elaborariam certas coisas melhores que a mim. Mas tem aqueles que têm um nível de entendimento muito pequeno. Então eu não tenho que preocupar com aqueles que têm um nível maior, porque vocês entendem mesmo que seja uma linguagem simples. Mas os que têm linguagem simples e um entendimento mais simples, não vão entender se ficar falando somente aquilo que para as pessoas de nível maior de entendimento conheçam. Então não precisa ficar inventando história. E se eu falar alguma coisa, né? Outro dia estava até falando com o Mateus sobre isso, né? Concatenar as ideias, né? Muita gente vai saber o que é isso, mas outros não. Então, se eu chegar a falar concatenar, eu vou falar organizar logo em seguida. Concatenar, organizar as ideias. Aí tudo bem, porque eu estou trazendo a simplificação do termo, mas também ensinando um novo termo. Né, professoras? Aí ajuda. Amém? Então eu procuro simplificar. Por quê? Porque a palavra tem que ser entendida. As pessoas, todos têm que entender a palavra. E o nosso público é um público de chegantes, de pessoas que já chegaram e de pessoas que chegaram há muito tempo. Então eles já ouviram muitas coisas, mas quem está chegando não. Então tem que ter as coisas, tem que ter o leitinho também. Ok? Entendem isso? Então, olha o que diz Atos 8:4. Os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando Então a igreja do Antigo Testamento, a igreja primitiva, era uma igreja cheia do Espírito Santo, mas vivendo a palavra e pregando a palavra. Não adianta ser só cheio do Espírito Santo, tem que conhecer a palavra e prosseguir em conhecer. Jesus deixou bem claro, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós temos que conhecer ambos, mas primeiro ele está dizendo Escrituras, porque ele não quer que sejamos enganados por ventos de doutrinas. Chega uma pessoa com uma revelação nova, todo mundo acredita, meu Deus do céu, pastor, eu ouvi que tinha 2 povos na época de Adão e Eva, e por isso que as esposas de Caim, de Abel, e aí a Lilith, e a não sei, irmão, pelo amor de Deus, leia a Bíblia, para de ouvir. Primeiro nós temos que ler a Bíblia para não sermos enganados, estudar a palavra, amém? E cada um no seu nível de entendimento. Então, meus irmãos, essa igreja ela era focada na palavra e muito preocupada, tanto é que vão surgir as cartas pastorais, vão surgir as cartas dos apóstolos, que vão instruir as igrejas. Nós estamos com um problema tal. Geralmente, a maioria das cartas eram respostas de indagações da igreja que queria viver a vontade de Deus. Então Paulo escrevia a elas, Pedro escrevia, Tiago escrevia, não é? E aí esses apóstolos escreviam, quem sabe na mente deles estava somente a questão de educar aquela igreja, mas na mente de Deus estava em doutrinar todos nós. Amém? Então, a fidelidade desta igreja,
a mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Por quê? Porque a palavra liberta. Porque a palavra é confirmada com milagres. E porque a palavra produz a fé. Então, toda vez que se prega a palavra como ela é, ela vai produzir fé nos ouvintes. Amém? Aí, irmãos, para evitar os entendimentos precipitados, alguém poderia dizer: Estevão pregou a palavra, em vez de produzir a fé, produziu ira nas pessoas. Aí que está a questão. A palavra é boa, a semente é boa, mas depende do terreno que recebe a semente. Tem o terreno à beira do caminho. Semente é sempre a mesma, da parábola do semeador. É a boa semente, é o bom semeador, mas a questão é a diferença dos terrenos. O terreno à beira do caminho, o terreno nos espinhos, pedregais e o terreno fértil. Que terreno está aí ouvindo a palavra? Porque o terreno fértil é o único que vai guardar a semente, e a semente vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Além da evangelização ser voltada, cheios do Espírito Santo, para a palavra, era também igualmente centrada em Cristo. Porque a palavra, ela anuncia Cristo. Desde Gênesis 3,15, a palavra vem trazendo Cristo. Cristo vem para nós, as biografias dos evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Jesus vem. E depois Jesus é anunciado em Atos seguinte. Porque Jesus é o tema central da palavra. Todos que morreram na esperança do Messias foram salvos. Depois veio o Messias e a mensagem tem que chegar a todos. Por quê? Porque Jesus é o centro de tudo, é o Salvador. Se Jesus não tivesse vindo, ninguém teria sido salvo, nem no Antigo, nem no Novo. Os que morreram no Antigo Testamento, morreram na esperança messiânica, por isso a salvação. A cruz olha desde o jardim até a última pessoa existente, e Ele é o Salvador, Jesus Cristo. Por isso, Filipe pregava a Samaria, lhes pregava a Cristo. Por quê? Porque Cristo é o Salvador. E aí, uma coisa para se admirar, né? Como que os samaritanos receberam com facilidade essa pregação? Porque é para a gente levantar uma dúvida aí. Porque os samaritanos e judeus não se davam, se odiavam. Os judeus consideravam os samaritanos uma raça mista, desde a Síria que roubou, que deportou os judeus na época que venceram ali em Samaria, e depois misturaram a raça e etc. Então, irmãos, os judeus diziam que os samaritanos não eram legítimos, se odiavam os samaritanos odiavam os judeus, adora aqui, adora ali, vocês lembram da samaritana? E aí, como que Filipe chega lá, e esse povo recebe de tão bom grado, e há uma alegria enorme naquela cidade? Tem algumas inferências, né? Por exemplo, a samaritana, depois de convertida, vai a um grupo de samaritanos, uma multidão até, e traz ela a Jesus. E agora eles diziam: agora nós estamos crendo, não porque ouvimos a samaritana, mas estamos vendo, né, o Cristo, o Messias. E há uma obra ali linda em João 4. Quem sabe estes que Estevão está pregando é aqueles que ouviram de Jesus. E Estevão chega e fala: somos discípulos, ele morreu, mas ele também ressuscitou e é o Salvador de toda a humanidade. Então, há uma alegria e há uma receptividade daquela pregação, daquela mensagem. É interessante porque o Estevão que prega aos judeus que conheciam a lei, e ele usa a lei numa pregação enorme, né? Capítulo 7 de Atos registra
o maior sermão da Bíblia. E aí, esses tantos versículos, Estevão traz as verdades desde Abraão até os dias atuais que ele traz as verdades, as revelações, só que ele fala algumas coisas que aqueles judeus não aceitam, a culpa deles em tudo aquilo, que eles estavam matando os profetas que Deus enviava desde o Antigo Testamento, e eles vão matar o outro que está falando. Então, irmãos, não é fácil o que está acontecendo aqui, não é? Só que esses judeus retaliam Estevão, mas os samaritanos ouvem Filipe. Entende? O coração. E os que ouvem Filipe e recebem, eles começam a ver milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Olha o que eles dizem em João 4,42 para os samaritanos. Dizem à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então há um agir em Samaria. Por isso que Jesus diz lá no capítulo 4, no início, que era necessário passar por Samaria, porque ele estava já vendo o que deveria ser feito. Jesus era um ungido de Deus. Amém ou não? Então, meus irmãos, o que acontece nessa pregação de Cristo são conversões e uma alegria indizível em Samaria. Glória a Deus. Você se alegra ao ouvir a palavra ou fica triste? Você fica desperto ao ouvir a palavra ou dá sono? Porque a vida espiritual me faz alerta, curioso. Alguém diz assim: pastor, eu tenho a maior facilidade eu tenho muita dificuldade, vamos por aqui, eu tenho muita dificuldade de guardar as palavras, pastor. Eu ouço, e é um tanto de osso, né? Eu ouço, mas não guardo nada. Quando eu vejo, esqueci tudo. Mas essas irmãs têm umas que, se perguntar o capítulo da novela, sabe no detalhe, sabe o nome dos artistas, tanto os da novela quanto os originais. Não, aquele é o Antônio Fagundes, ele está fazendo o papel de Rogério, estou inventando história. Então, não, aquele é o ano 40, Tarcísio Meira, fazendo o papel de Filipe. Estou inventando nomes, mas os artistas eram Antônio Fagundes, Tarcísio Meira. A pessoa sabe, mas não sabe nada da mensagem. O que é isso? Interesse. Na novela tem o interesse na história. Muitas vezes no culto não tem interesse na mensagem. E a mensagem, ela é dada por Deus. E a mensagem, ela é curadora, restauradora, avivadora, transformadora. Só que se não houver interesse, há um sono. Já viu aquele filme que você começa a ver e depois não está legal, você dá um sono e dorme no meio do filme? Mas já viu aquele filme que você começa a ver, está com sono e o sono vai embora porque a história é interessante? Interesse. Se você não tiver interesse, não haverá entendimento. Esse povo me busca, mas os seus corações estão longe. Tem que estar perto, tem que ter atenção, tem que ter o desejo de ouvir, guardar para viver e praticar o que glorifica a Jesus. Amém? Como já vimos, um ministério bem-sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado em Jesus Cristo.
O rei aqui é Jesus. A glória aqui é para Jesus. O nosso pastor, na verdade, é Jesus Cristo. A igreja é do Senhor Jesus. O congresso é para a glória de Jesus. Os cultos é para adorar Jesus. Levante a sua mão, dê glória a Deus, irmão. Nós estamos na igreja adorando Jesus. Aí o cara fica bravo porque pediu para levantar a mão para adorar a Deus. Você me explica isso, por favor? Porque a minha cabecinha não entende isso. Quem veio aqui adorar a Deus? Um exemplo, vai. Quem veio? Só os que vieram mesmo. Quem não veio, não levanta a mão, não. Só os que vieram para adorar a Deus. O Daniel não levantou a mão, então não veio para adorar. Ah, levantou. Veio mesmo? Aí eu sou o ministrante, o dirigente do culto e digo assim: irmãos, levante a mão e dê glória a Jesus Cristo. Por que não levantar, se viemos para adorar? Aí levantar a mão vai glorificar Jesus? Se é um culto, sim. Se é um culto, sim. No seu templo todos deem glória. Porque o templo é lugar de abrir boca, de movimentar, de exaltar o Criador, de cantarmos juntos. É o templo da adoração, do louvor, do culto. Você gosta dessa parte, quando a gente cobra? Pastor, eu odeio. Então você está enquadrado, 2 Timóteo capítulo 4, que não suportarão a sã doutrina. Mas você ama ser exortado? Então já não está enquadrado mais. Essa é a questão, olhar para a Bíblia, ver o que a Bíblia nos alerta. Amém? Portanto, não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas, mas priorizar nossa ação no poder do Espírito, que é o Espírito Santo, e na força da palavra, e na centralidade de Jesus Cristo. Pronto, está resolvido. Quer coma, quer beba, faça tudo para a glória de Jesus. E o terceiro tópico, o que está aí no terceiro tópico? 1, 2, 3. Essa questão de dar suporte, nós que fazemos a obra ali, segundo a direção que o Espírito Santo nos deu, na Europa, irmãos, o que tem de obras na Europa que os líderes abandonaram, o que tem de irmãos que estão pastoreando ainda igrejas que tem anos que o líder não vai, não tem assistência financeira, não tem uma cobertura que nós damos aqui às obras missionárias. Você ouve pessoas lamentando, sozinhas, sem direção. Outros que deixaram as obras, fecharam as igrejas, porque não tiveram respaldos. E isso na Europa, onde é considerado um continente pós-cristão. Imaginem. Então, meus irmãos, o suporte que a igreja dá à obra missionária, o suporte que a igreja dá aos obreiros, a oração intercessória, né? Orar para cada um dos obreiros, suas famílias, orar por cada um dos irmãos, suas famílias, esse suporte, ele é do céu. É um privilégio fazer parte de uma igreja que tem vida de oração. Por isso que é uma coisa que eu não entendo, né? Obreiros que não vêm para oração, eu não entendo isso mesmo e me dá uma indignação. Porque orar é o mínimo que a gente pode fazer. Sim ou não? Orar e jejuar é o mínimo que nós podemos fazer. Por isso que me alegra muito quando eu vejo um casal que vem orar. Como sempre vem aqui o Divino e a Kate, vem junto orar, né? As pessoas vêm orar na igreja e eu ouço elas falando o nome dos irmãos, o nome dos nossos missionários, meu nome, minha família. Irmão, isso é um suporte do céu. Isso faz uma diferença que realmente nós não temos como mensurar, medir essa diferença de uma igreja que ora, que jejua, que busca.
As pessoas, às vezes os que já estão conosco há muito tempo, se torna até comum alguma coisa, mas as pessoas que entram aqui na igreja, elas falam para mim, não sei se para vocês, pastor, quando eu entrei nessa casa eu senti a presença de Deus. Por quê? Porque é uma igreja que ora, Senhor, enche essa casa da tua presença, confirma a tua vontade. Nós temos defeitos, irmãos, isso não quer dizer que nós somos perfeitos, nós lutamos para ser, mas não somos, mas lutamos e vamos continuar. Mas é uma igreja que ora, que tem suporte, que tem graça, e aí é um privilégio. Então, quando você quiser sair daqui, procure uma igreja igual ou melhor que essa, e que seja a direção de Deus. E outra coisa que me admira é a pessoa procurar um lugar, por procurar, que lhe dê liberdades, que não precisa orar, que não precisa esse negócio de estar no culto. Meu Deus do céu. Vai lá na Europa e vá ver. Por exemplo, o pastor Jean está na Irlanda e nós começamos a implementar, a plantar uma igreja nos moldes de igreja como deve ser. Então, lá os cultos eram apenas no domingo de manhã, aos domingos de manhã. Então, muito comodismo. Agora os cultos são terças, sextas e domingos. Tem orações de madrugada e tem reuniões de formação de obreiros e líderes. Tem encontro de mulheres. Os irmãos acomodados, os irmãos já fizeram parte da Irlanda, sabem. Os irmãos acomodados, alguns acharam ruim. Não, mas é muita coisa, nós trabalhamos, nós cansamos. Irmãos, é porque as coisas vão acontecendo e as pessoas não percebem. Mas, irmãos, quem se converte, ter uma igreja aberta todo dia que possa ir é maravilhoso. Você trabalha, mas vai cansado e é renovado no culto. E você volta para casa abençoado. E são 3 vezes por semana. Só que o comodismo traz o esfriamento. Mas agora, né, como vieram aqui as 2 irmãs queridas da Irlanda, a irmã Lucene, a irmã Eliane, missionária Eliane, né, mais uma irmã dela, Adriana, vieram aqui, eu atendi, missionária Cida aqui, e elas disseram, pastor, no início a gente ficou meio assustado, mas agora está bom demais, está pegando assim, está gostoso. Porque a gente vai morrendo e não percebe. Tem gente que está morrendo. Já viu a história do sapo, né? Colocaram o sapo num barde, pôs um fogo assim a banho-maria, a água foi ficando um pouquinho morninha, pôs um pouquinho quentinha, depois foi esquentando mais e ele morreu cozido. E não percebeu. Tem gente que está morrendo cozido. Vem no culto o dia que quer, serve a Deus do jeito que quer, não aceita isso, não aceita aquilo, e daqui um pouco, meu querido, está fora. Porque a gente precisa da graça. A gente só está servindo a Deus porque tem uma graça sobre nós, a presença do Espírito Santo. Então não deixa ninguém aquecer a água não, viu? Aleluia. Pelo contrário, aquece a sua vida na presença de Deus. Então, essa igreja é uma igreja que dá suporte. 8,14 de Atos, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, suporte. Nosso pastor presidente, no mês de agosto, deu, mais a nossa pastora presidente, assistência às nossas obras missionárias. E foi uma obra maravilhosa, curadora. Assistência. Eu vou lá no mês de outubro, por causa das obras ali, e assistência. E os irmãos que ficam devem se alegrar, porque nós somos uma igreja viva, anunciando um Deus vivo. E nós estamos cumprindo a ordem de Jesus, tanto aqui como até os confins
da terra. E nós somos uma igreja ganhadora de almas. E louvado seja Deus. Eu vou falar para vocês aqui, irmãos, em Portugal, nós temos, eu vou falar os números, eu não gosto de usar números. Vou falar números abaixo e pronto. Nós temos em Portugal mais de 200 almas. Trofa, Braga, Famalicão, Amarante, Guimarães. Isso na Europa, irmão, 200 almas é uma igreja de 2.000 pessoas, equivalente. As igrejas têm 20, 30 pessoas, geralmente. Então, Deus está nisso. Nós estamos obedecendo a Deus. E não tem nada a ver conosco, tem a ver com Deus e obedecer o que Ele dirige. E as obras vão crescendo. Na Irlanda, com essas mudanças todas, agora você vê cada culto rostinhos novos e a igreja está enchendo. Porque é uma direção de Deus. Então a gente tem que se alegrar. E a igreja que faz missões, irmão, lembra onde a gente estava, o tamanho do templo que nós falamos no início? Mas nós sempre desde lá fazendo missões. R$300 por Recanto do Sol. Quando o pastor Jesus era pastor lá, a gente sem condição ajudava. Tínhamos uma secretaria de missões. Está aqui irmã Sebastiana, irmã Selma, né? Adelaide, nós vamos ver, Adelaide é antes de eu chegar, irmãos. Adelaide, as criancinhas, né? E muitos, né? E a igreja foi crescendo. A Cristiane, mas a irmã Maria Luísa, Cristiane era dessa largura assim, irmão, ó, dessa largura. Eu lembro, nervosa, e nós conversando ali no início, quando chegamos, meu Deus, que lembrança boa, e aí Deus foi abençoando, olha onde nós chegamos. Por quê? Porque você está atendendo a Deus e Deus vai cuidando. Nós lembro que os irmãos, o Gessé tinha uma Garelli, como é que fala aquilo? Mobilete, foi roubado, deixou na porta da igreja, roubaram a mobilete, e aquela luta, os irmãos sem carro, um com bicicleta, outro indo a pé, olha os carros dos irmãos, Deus foi dando crescimento, Deus foi abrindo portas, foi cuidando de cada um. A igreja que cuida de missões, Deus cuida da igreja. Louvado seja Deus. E olha que aqui a gente não fica pregando esse negócio, traz 1.000, vai ganhar 10.000, vai não sei o que, não. A gente prega a palavra e Deus vai cuidando de todo mundo. E louvado seja Deus. Amém ou não? Então a assistência, a igreja que discipula também. Então essa igreja, 8:15, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Vocês já receberam o Espírito Santo? Não. Como é negócio esse aí? Aí tem um discipulado. Olha, além da salvação, Jesus nos reveste do Espírito Santo. Ele nos capacita, Ele vem e enche nossas vidas de uma maneira que transborda. Então essa igreja discipula. Nós estamos ali fazendo discipulado, sempre fazendo. Porque tem que entender o que é servir a Deus. Não é por emoção, não é vem aqui e batiza. Você sabe o que está fazendo. Esse Filipe, nesse capítulo, vai chegar junto à carruagem do eunuco, que vem da África, de Candace, né? E vai perguntar a ele, entendes o que lês? Como que eu vou entender se não tem quem explique? Filipe é convidado a entrar, explica para ele o texto, chegam as águas, e depois do discipulado, o eunuco diz, aqui as águas, o que é que me impede de batizar? Você crê no Senhor de todo o coração? Creio, então vamos lá. Batizou ele, e o Espírito Santo trasladou Filipe lá para Azoto. Irmão, Azoto dá do lugar de Filipe, onde ele estava, para Azoto, em torno de 30 os menos exagerados e 50 quilômetros os mais exagerados. Filipe foi levado pelo Espírito. Essa igreja que discipula é a igreja que tem a unção, o Espírito, a ação do Espírito Santo. Sem o recebimento do Espírito, o discipulado estaria incompleto.
Então Deus está trabalhando, Deus está usando isso. Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto sem o recebimento do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Irmãos, nós somos uma igreja que temos à nossa disposição o Evangelho pleno. Se alguma coisa aconteceu neste tempo, que roubou de nós algumas ações, dos dons, do mover do Espírito, é hora de retornar. É hora de mergulhar na presença de Deus. Deus quer encher a todos nós e nos usar para ganhar almas, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para anunciar a volta do Senhor Jesus, pregando o Salvador. Esta palavra revelada dos céus biblicamente, Deus quer levantar a igreja, Deus quer levantar você, Deus quer levantar a mim. É tempo de pregar o Evangelho. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de perseguições em muitos lugares, muitas coisas, esfriamento de muitas igrejas, esfriamento nos templos, mas aquecimento lá fora. Tem pessoas, nós temos um movimento no Brasil, nas faculdades, que estão reunindo milhares de alunos, adorando Jesus, avivamento acontecendo, batismo no Espírito Santo nas faculdades. Muitas faculdades não aceitam pregar esse evangelho, essa equipe que tem esse ministério, e eles fecham a porta e dizem que não, eles vão para fora, fazem reunião do lado de fora, e os alunos vão, e milhares de alunos estão sendo avivados. Muitas nações, reuniões nos campos, na Holanda, na Irlanda, reuniões e os cristãos se reunindo e a glória de Deus, adoração, louvor. Está havendo um avivamento no mundo. A igreja precisa se aquecer, porque estas multidões, elas estão sendo avivadas, mas elas virão para as igrejas, e as igrejas precisam ter abraço, precisam ter amor, precisam ter palavras de recepção, precisam ter compreensão de recebê-los como eles vierem. E depois deixar o trabalho da igreja da doutrinação bíblica. Então o evangelista vai lá fora e diz: venham como estão. E o pastor diz: vede como ficais. Então, nós, a igreja, temos que sair das quatro paredes e fazer esta obra. Mas muito mais ainda que isso, preparar para receber pessoas diferentes, culturas diferentes, formações diferentes, linguagem diferente. E não é hora de fazer o sinal da cruz e dizer cruz credo quando a pessoa falar uma linguagem diferente. É hora de fazer assim: vem cá. E lembrar que quando nós chegamos aqui, chegamos cheios de carrapicho, de coisas erradas. Não tem um glória a Deus aí não? Ah, tem. Precisamos de acordar. Despertamento. Reacender a chama. Ter um compromisso real com este chamado. Jesus chamou a igreja para ir e pregar, para ir e fazer. Jesus chamou a igreja para amar. Você está prestando atenção? Estou falando de uma coisa mais séria que a sua própria vida. Jesus nos chamou para ser igreja verdadeira. A falsa não sobe, a fria não sobe, a morna não sobe. Jesus chamou uma igreja do arrebatamento para anunciar o evangelho da última hora. E olha que nós anunciaremos o evangelho da última hora com poucos, mas na grande tribulação vai ter muita gente, porque aí vai ter convencimento. É melhor subir na primeira leva, na segunda vai dar problema sério. Então levante, acorde, se alegre.
Se alegre em ter Deus, se alegre em ter o nome arrolado no livro da vida, se alegre em fazer parte da igreja viva. Não deixa Satanás colocar na sua cabeça que você tem que ir para um lugar de comodismo, não. Você tem que ir para um lugar que te põe muito mais a agir do que está agindo. Acorda! Amém ou não? A igreja de Jerusalém discipulou os novos convertidos, mostrando que sem o Espírito Santo não há discipulado completo. Nós precisamos do Espírito Santo. Não seja frequentador da igreja por ativismo, porque não tem outro lugar para ir, porque você vai mostrar isso para alguém, mas seja alguém interessado em ser igreja, estar nos cultos, ouvir a palavra. Essa igreja que nós estamos estudando de Jerusalém é o nosso exemplo de aplicação, de comunhão, de mesmo em tempo de luto, de perseguições, levantar, anunciar, fazer, nunca parar, até diante da morte ser fiel. Uma igreja que sabe o que crê, o que tem e para onde está indo. Amém? Alguma pergunta breve? Ou colocação breve? Se tem, levanta a sua mão, queremos te ouvir. A conclusão: nesta lição vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro: a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia, não há evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir. Não é, irmãos, estudar uma nova estratégia, é se colocar cheio do Espírito Santo. Ele vai nos dirigir, Ele vai dar o que devemos fazer, Ele vai nos dar por onde chegar, o que falar, tudo é dado pelo Espírito. E você que está morrendo espiritualmente, experimente levantar seu ministério, você vai ser curado. Porque o segredo da igreja está na ação dela. Quanto mais você age nela, mais Deus te dá a presença dEle, a unção dEle, a capacitação dEle. Quanto mais você recua, que eu falei aqui na pregação, quanto mais você recua, mais você perde de Deus o cuidado. Então se levante, desperta, para com esse negócio de divisão, de pecado, de engano. Para com isso, se lava no sangue de Jesus e se levante, igreja viva.